Gente, ó, começando o tema 3, crescimento e decrescimento, é o terceiro formulário da apostila, para vocês resolverem a apostila para mim. Dessa parte aqui, eu vou pedir para vocês fazerem só 2 exercícios. Nesse formulário de hoje, terá só isso, tá? Terá a explicação e terão 2 exercícios, ok? Então, tá assim, ó, tema, crescimento e decrescimento de funções. Então, na primeira série do ensino médio, você já deve ter estudado que as funções polinomiais do primeiro grau, expressas na forma aqui, ó, que é a equação reduzida da reta também, são crescentes quando A é positivo e decrescente quando A é negativo, ó. Crescente e decrescente, isso a gente já viu, certo? Sendo que o coeficiente A representa a variação em que f de x, quando x aumenta em uma unidade a partir de qualquer valor inicial. O valor de A é chamado taxa de variação unitária, f de x, ou somente taxa de variação. Naturalmente, se A é igual a zero, ou seja, se a taxa de variação é zero, então a função f de x é constante, f de x é igual a b. Então seria isso daqui, ó, tá? O que ele quer? Diz o seguinte: se você tem o valor de A, o A também é a taxa de variação, é o que aumenta aqui, que é o coeficiente angular, tá bom? Que a gente já viu como coeficiente angular. O que ele quer te mostrar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, se você pegar e fazer um triângulo aqui, ó, você vai ver que a taxa de variação, qualquer um que você desenhar, quando é reta, a taxa de variação, ela é constante. O triângulozinho que você desenha aqui ou aqui, fica sempre o mesmo, tá bom? Então, quando você tem o gráfico que é uma reta, a taxa é constante, tá? Aí tem assim, ó, de modo geral, dizemos que uma função f de x é crescente nos intervalos em que ocorre o seguinte: se os valores de x crescem, então os correspondentes valores de f de x também crescem. Dizemos que fx é crescente, decrescente nos intervalos em que ocorre o seguinte: se os valores de x crescem, então os correspondentes valores de x decrescem. O significado do crescimento ou do decrescimento é o gráfico de f de x, é bastante expressivo. Aqui no caso, ó, nós temos outro tipo de função. Você não vai ter já a função do primeiro grau, então o gráfico não é a reta, tá? Isso aqui é uma função exponencial, isso aqui é uma função também exponencial, no qual a gente pode até chamar de logaritmo também, que o gráfico é parecido, tá? Então, aqui o que acontece aqui, ó? Função exponencial. Ela é crescente, ela tá aumentando, e aqui ela é decrescente, certo? É porque é a função exponencial mesmo, isso aqui. Considerando uma função que não é de primeiro grau, ou seja, cujo gráfico não é uma reta, ao observá-lo, constatamos que a taxa de variação unitária f de x, ou seja, a variação de f de x por unidade de mais de x, não é mais constante, isto é, a diferença de fx mais 1 menos f de x passa a depender do valor de x a partir do qual ela é calculada. Então, aqui tem um exemplo aqui, que nós não vamos ver quase, mas aqui na hora que ele fala assim, ó, x mais 1 e aqui f de x, tá vendo o x ao quadrado aqui, ó? Substitui por x, aqui, ele substitui por 5, aqui, ó, 5x. Então, ó, é esse x mais 1, então no lugar do x colocou x mais 1. E fez uma outra que no lugar do x pôs x mesmo, tá bom? Por isso que ficou desse aqui, ó. Aí que tem que aplicar a distributiva, tal, ó, tá vendo? Aí foi o que a constante é igual a 5, exatamente o valor da função que é 5, tá? Porque isso aqui é de primeiro grau. Quando chega de segundo grau, o x não fica a mesma coisa. Então, na hora que se substitui, dá outro valor, certo? Foi isso que ele quis falar. Aqui, ó, nesse daqui, nós temos 3 tipos, ó. Nós temos uma exponencial, uma reta e uma aqui, outra que é logarítmica mesmo, viu? Que é o contrário da exponencial. O que acontece aqui, ó? Elas são 3 que elas são crescentes, tá? Esses 3 gráficos aqui são crescentes. Como eu sei? Conforme aumenta o x, aumenta o y. Então, se você pegar qualquer lugar aqui, ó, aumenta o x, aumenta o y, que tá indo para cima, tá vendo? O y aumenta aqui para cima, então ele tá aumentando. Que vai falar aqui uma diferente da outra? Aqui, tá vendo esses triângulos que é formado aqui? Tá vendo que esse último é maior que esse, que é maior que esse? Ele quer dizer que ela é uma função crescente e a taxa é crescente. Aqui, o que acontece? É uma reta. Tá vendo que todos os triângulos são do mesmo tamanho? O que ele quer te dizer? Que é uma função crescente com taxa constante. Quer dizer que a taxa aqui não muda, ela sempre cresce do mesmo jeito. É uma reta.
Tá vendo isso aqui, ó? É uma função crescente, só que ele acontece? Só que tá acontecendo, ó? O triângulo aqui é maior, aqui é um pouco menor, aqui quase nem aparece, tá vendo? Ó? Então, ela é crescente, porque aumenta o x, aumenta o y, mas como ela tá curvando assim, a taxa é decrescente, certo? Então, são esses tipos aqui. E aqui embaixo, ele vai falar, ó, quando uma função f de x cresce a taxas crescentes, seu gráfico tem a concavidade voltada para cima. Quando ela cresce a taxas decrescentes, seu gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Basicamente, em cada intervalo, considere essas são as 3 formas de crescimento. Crescer linearmente, com taxa de variação constante, que é a reta. Crescer cada vez mais rápido, ou seja, a taxa de variação é crescente, o que faz com que o gráfico resulte curvado. Ou de forma análoga, em um dado intervalo, uma função pode decrescer de 3 modos distintos. Decrescer linearmente, constante e lentamente. Aqui, ó, note que esse é diferente desse, ó. Todas estavam para cima, então aumenta o x, aumenta o y, certo? Aqui no caso não. O que está acontecendo aqui, ó? Aumenta o x, diminui o y, tanto que tem até y aqui na parte negativa, viu? Só que olha só, ela decresce, tá decrescendo aqui. Só que ela tá decrescendo com taxa decrescente. Ah, como eu vejo isso? Olha aqui o triângulozinho, ó. Desenho, ó. Você pode desenhar aqui, ó, que vai diminuindo, ó, tá? Ó, tá vendo? Vai diminuindo, ó. Aqui, ó, é constante. Ó. Se você puxar qualquer outra aqui, você vai ver que vai ser do mesmo jeito, tá? E aqui, ó, ela é decrescente, mas a taxa é crescente. Tá vendo que aqui fica maior? Então, é isso que ele vai chamar, certo? Aqui tá resumindo aqui, tem um resuminho, ó. Quando uma função decresce a taxas decrescentes, seu gráfico tem a concavidade voltada para cima. Quando ela decresce a taxa crescente, seu gráfico tem a concavidade voltada para baixo, certo? Essa aqui é a atividade 1. Eu vou pedir para vocês fazerem. No formulário vai ter para vocês colocarem verdadeiro ou falso, tá? E na apostila, depois que vocês observar lá o que vocês acertaram ou não, vocês podem transcrever na apostila a resposta. O gráfico é isso aqui, ó, é a linha. Isso aqui é o plano cartesiano, o gráfico é essa linha. E ele tá falando sobre o x, ó. Aqui é do x2 ao x3, x4, x5. Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta, ó. Onde a função f de x é positivo. O que significa ser positivo? É onde o gráfico bate na parte de cima do y, tá? Aqui é o eixo x, ele divide o eixo x, aqui é o zero. Então, aqui seria positivo, negativo para y. Função é o valor de y. Então, aqui, ó, aqui onde tá para cima, ela é positiva, ó, tá vendo? E só tá perguntando onde é positivo. Então, ele seria positivo da onde? Do x2 até chegar no x7, depois do x10 até chegar no x12, viu? Depois ele vai te perguntar lá, a função f de x é negativa, então ela seria na parte de baixo. Função f de x é constante, onde é constante? Onde não aumenta, ó, tá vendo? Ela é constante onde ela não aumenta nem diminui, ela fica sem fazer nada, certo? Onde a função é crescente, crescente é onde aumenta. Aumenta o valor de x, aumenta o de y, ó, tá vendo? Aumenta, ó. Aí ela vai começar a aumentar aqui de novo, ó, aumenta, certo? Então, depois vocês vão analisar aqui que eu tô dando quase toda a resposta, tá? Ver onde cresce a taxa constante, então seria assim, onde tá mais retinho, né? Onde decresce a taxa constante, cresce a taxas decrescente, vamos pegar só isso, ó, cresce a taxas decrescente. Aqui, ó, ela tá crescendo, mas a taxa é decrescente. Ah, como que eu sei? Lembra daqui, ó. Ó, você aumenta aqui, ó. Ó, tá vendo que vai diminuindo a curvinha? Então, aqui ela tá crescendo a taxas decrescente. Nessa curva aqui, tá bom? Nessa curva aqui, tá? E depois vocês respondem para mim. Eu quero que faça o 1 e faça o 2. O 2 é uma função que vocês já conhecem, que é de segundo grau. Então, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Ah, mas aqui ela tá decomposta. Então, porque se você fizer x vezes x, vai aparecer o x ao quadrado aqui, certo? Mas eles deixaram decomposto porque ele para já achar a raiz, ó. X menos 5 igual a 0, x é igual a 5 e a outra raiz é menos 1, onde corta o eixo aqui, ó, 5 e menos 1. Só de olhar no gráfico também já sabia quais eram as raízes.
Então, ele fala assim, ó, identifica os intervalos em que f de x é maior que zero. Lembrando, quando fala que é maior que zero é porque é positivo, seria onde é para cima do gráfico, tá? E um intervalo é menor que zero, para baixo do gráfico. Não sei se vocês lembram que antigamente fazia assim, coloca maisinho aqui e aqui o menos. Entre esses dois aqui, ela tá para baixo. Então, entre 2 é negativo, certo? Aqui lembrando que ela pode subir infinitamente, então o x pode aumentar para lá e aumentar para cá, tá? Que lembrar como faz isso daí. Eu vou querer que vocês resolvam só 1 e 2, o 3 e o 4 é para poder fazer e já chega no tema 4, que não é hoje que nós vamos ver não, tá bom?